mas nem sempre a receita é fixa. Então esse é o nosso jogo. Ou quem trabalha CLT também, horas trabalhadas, no final tem o seu ganho. O que é renda passiva? Isso que eu acabei de falar é a sua renda ativa. Você gastou suas horas, você recebeu. A renda passiva é justamente o contrário. Você comprou, por exemplo, você deixou o dinheiro lá aplicado, está tendo uma rentabilidade na poupança. Renda passiva. Independente do seu tempo alocado, a renda está sendo gerada de forma passiva. Isso serve também com o aluguel. O imóvel que você compra, ele é alugado, ele vai te gerando uma renda passiva. Então esse aqui é o jogo da renda passiva. Mentalidade do investidor, né? A gente fala sobre a questão, o que eu comentei com vocês, das horas trocadas por lucro. Esse é o ciclo do trabalho e o ciclo da renda passiva, que não gasta o seu tempo. Independente se você está trabalhando ou se você está na praia, você está recebendo a sua renda passiva. Imóveis é uma das formas de renda passiva, quando você aluga ele. A gente fala do Brasil, que a vocação do brasileiro é imóveis, né? Todo mundo tem um tio, um pai, que comprou um imóvel e alugou. Tem como uma das partes dos seus ganhos imóveis. E eu tenho certeza que todo mundo aqui, se você pensar, você tem, seja o seu imóvel próprio, quando você comprou, ou o imóvel da sua mãe e do seu pai, pergunta para eles, quanto que eles pagaram? Estão lá 50 anos lá no imóvel, pergunta quanto que eles pagaram? Quanto que vale hoje? Essa é a dinâmica da vocação brasileira com imóveis. O brasileiro tem essa vocação de comprar imóveis, a casa própria, comprar imóvel para alugar. É algo mais simples também de entender, né? Quando a gente fala, você coloca o dinheiro lá na bolsa de valores, você, mas por que subiu, por que desceu? Imóvel é simples, você comprou, alugou, não tem segredo, é algo que o brasileiro gosta. E a ilusão da renda fixa. Sabia que uma das empresas que tiveram maior lucro, teve maior lucro no Brasil, tem a Petrobras, mas já na sequência vem o Banco Itaú. Então, se você fala assim, ó, vou pegar o meu dinheiro, vou guardar lá no banco, vou aplicar ali no banco, que o meu gerente falou que é um bom negócio, que bom, você está ajudando com a família do Banco Itaú, que é a empresa que tem maior lucro. Então, quando você deixa dinheiro no banco, é muito bom para o banco, você está ajudando para quem tem ações no banco, você está ajudando para os donos do banco, você está ajudando eles a construir ali o patrimônio deles. Inclusive, eles vão te pagar uma porcentagem e vão emprestar. Coloca o seu dinheiro no banco, pega emprestado o mesmo valor, que você vai entender qual que é a dinâmica do banco. Então, dinheiro no banco é bom com certeza, para quem é o dono do banco. É isso que nós analisamos. Então, é uma ilusão da renda passiva quando você coloca o dinheiro no banco. Claro que é uma forma de você ter liquidez, você ter um dinheiro ali à disposição, sempre uma parte você vai ter que deixar no banco, não tem para onde fugir, né? Então, é a família Moreira Salles Setúbal, né? E o Valtinho Moreira Salles, que a vida inteira foi playboy, nunca quis tocar o banco, ele ganhou agora o Oscar aí porque o Itaú pagou, o Itaú Unibanco, né? Pagou o filme no mundo inteiro. Por isso que ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E a gente financiando. É bom que todos os brasileiros Moreira Salles, todos os brasileiros têm um pedacinho ali. Marco, trabalhei no Unibanco, fui gerente do o Ero sabe como funciona. É dinâmica, faz parte, não é errado, porque hoje o banco ele é muito importante no mercado, porque eles dão crédito, dão empréstimos, faz parte, né? A gente vai comprar lá o mármore, você vai pegar o dinheiro emprestado no banco, vai parcelar, você vai comprar imóvel, você dá 20% de entrada, pega o dinheiro do banco e financia em 30 anos. É muito bom, o banco é muito bom para o mercado imobiliário e para o mercado de todos nós aqui. Então, não estamos falando que o banco é um vilão, mas a realidade é essa, né? Você deixa o seu dinheiro lá na poupança, no ano, em 2025, são dados, a poupança rendeu 8,19%, que a gente está com a taxa Selic lá em alta e o banco está entregando uma rentabilidade muito alta, 8,19%. Quem deixou no CDB, não, mas eu tenho aqui 100% CDB. Você teve um rendimento de 14,4%, que está muito bom com essa taxa Selic alta. Mas quem comprou um imóvel em 2025, dados do mercado, teve um rendimento de aluguel médio de 13,3% ao ano do valor do imóvel e teve uma valorização de 15,1% do valor do seu imóvel. Então, você passa aí dos 20%, chega aí a quase 28% que você teve. O seu dinheiro não estava no banco, o seu dinheiro estava no imóvel.
E claro, só um detalhe, né? Se você comprou esse imóvel à vista, né? Que aí esse retorno é sobre o valor do imóvel. Se você deu uma pequena entrada, então esse retorno sobre a pequena entrada é muito mais, é muito maior. A gente vai falar um pouquinho mais. Agora vem aquela parte de quem mora de aluguel sofre aqui em Curitiba. Claro, faz parte, o mercado vai subir de preço, o aluguel, tudo mais. Então esse é o lado de quem está morando, está pagando um aluguel e tudo mais. Só que tem outro lado, que é a pessoa que está lucrando com imóveis, que é o dono do imóvel. Então Curitiba teve uma valorização do valor dos aluguéis aqui em torno de 15%, a média na cidade de Curitiba, a média. Mas tem lugares que não valorizou, outros valorizaram e tudo mais. Só que se a gente for pegar alguns dados específicos, se o seu imóvel era no bairro do Campina do Siqueira, você não pega a média da cidade de Curitiba, você pega a valorização do seu bairro específico. Campina do Siqueira, Bigorrilho, valorizou 49%. Um aluguel de 2 mil, em 2025, em janeiro, era 2 mil. Se você alugou ele em dezembro, já era 3 mil reais. Reajustou-se 49% do valor do aluguel. Por que esses dados são bons? Porque se você está nessa linha de comprar imóveis e alugar, essa valorização vai para o bolso do investidor, de quem é o dono do imóvel. Só que se ele financiou, a parcela do financiamento dele continua a mesma. O aluguel está valorizando, mas o financiamento é o mesmo. Esse é o lado bom quando você está do outro lado do jogo. Você não está no lado de quem está pagando aluguel. Você está no lado de quem está alugando para o mercado. Capão da Embuia, 44%. Santa Felicidade, 38%. A Mary Martins comentou agora que procurou, foi alugar em Santa Felicidade. Então, Santa Felicidade está com uma valorização alta também. Então, esse é interessante porque quando você compra um imóvel, você tem uma renda passiva. Você comprou um imóvel por 300 mil, você está alugando ele por R$ 1.500, R$ 2.000. Mas, ao longo do tempo, você vai sendo beneficiado com essa valorização anual. O aluguel pode reajustar 15%, pode reajustar 20%, pode reajustar 49%. Claro que é algo bem atípico, não é todo ano que vai valorizar 49%, por isso que tem a média de 15% ao ano, mas todo ano o seu imóvel está subindo o preço do aluguel. O fenômeno Curitiba, o ecossistema urbano mais invejado do hemisfério sul. Então aqui é o sul do Brasil, a gente tem Curitiba como principal capital, uma das principais capitais do Brasil, e vocês vão entender do mundo quando a gente fala em investimento no mercado imobiliário. Curitiba, ela é uma cidade que é um sucesso, Nós temos alguns dados, capital número 1 do Brasil, quando a gente fala de os imóveis ficar mais caros, que é a valorização do imóvel. Um dado de 2024 valorizou 18%. Ou seja, se um imóvel custava 1 milhão, passou a custar 1.180.000. Se ele custava 200 mil reais, subiu 18%, 36 foi para 230 e assim vai. Então o imóvel ele vai valorizando 18%, valorizou em 2024 de 18%. Lembra que eu falei lá da taxa do CDB? O CDB era 14%. Então hoje a gente tem essa questão do imóvel, mas não é só o valor que você recebe de aluguel que o seu patrimônio está valorizando. Você tem que somar também com o valor que o imóvel está subindo. Claro, a média é 18%. Quer dizer que vai ter locais, prédios, que, vamos dizer, não valorizou nada. E vai ter outros que valorizou 50%. A média na cidade de Curitiba é 18%. Na contramão do mundo. Aí vem, né, que hoje a gente olha Londres, a gente pensa, nossa, Londres, você está lá na capital da Inglaterra, então não tem como a gente competir com Londres. Só que o que acontece quando a gente fala de mercado imobiliário? Existe uma situação de que Londres, Nova York, eles sofreram perdas de 5%, 4% quando a gente compara com a inflação. O que significa isso? Significa que se um imóvel valorizou 10%, mas a inflação da moeda foi 15%, então você teve uma perca.
o seu imóvel valorizou 10, mas o custo de vida subiu 15. Então você está tendo uma perda comparada à inflação. A gente teve isso em Londres, foi menos 5,9% nos últimos anos, nos últimos 9 anos. Nova York, menos 3,9%. Enquanto que Curitiba teve uma alta real acima da inflação de 15,1%. Então, pega a inflação, joga para cima da inflação. É isso que o Curitiba está tendo. Porque quando a gente está falando de imóvel, a gente tem que falar um país desenvolvido já cresceu, já desenvolveu. A valorização não vai ser tão grande. Agora, quando a gente fala de um país subdesenvolvido, que é o Brasil, tem muito potencial para crescer. Essa é a vantagem do país subdesenvolvido. Porque onde era uma rua de terra, coloca um asfalto, valoriza o imóvel. Onde não tinha um shopping, coloca um shopping, valoriza. E assim vai. Então, tudo que é feito num país subdesenvolvido para ele se desenvolvendo vai impactar na valorização do imóvel. Por isso que o Brasil, por ser o Brasil, e uma cidade de Curitiba tem uma valorização maior do que em países que já são desenvolvidos. Então, se você tivesse comprado um imóvel em Nova York, em Londres, o seu imóvel você teria perdido o valor investido um pouco, teria diminuído comparado à inflação. Em Curitiba, não. O seu imóvel estaria valorizando acima da inflação. Então, é meio na contramão, né? A gente acha, é Londres, Nova York, lá é o local ideal para comprar um imóvel. Os dados dizem que não. Curitiba, ela é uma cidade que tem uma valorização maior para o seu investimento. Smart City Global. Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo em 2023. Isso a gente envolve vários meios, analisar a questão do desenvolvimento urbano, planejamento, engenharia. A gente teve em Curitiba, no final do ano passado, o primeiro Disney, né, Natal Disney, foi aqui em Curitiba. Do Brasil todo escolheram Curitiba como uma das cidades para o Natal Disney, que trouxe milhões de pessoas para Curitiba. A gente teve um ano de 2024, tivemos 2 milhões de turistas, pessoas que vêm para Curitiba para turistar, vêm para passar um evento, vêm para participar de um show. Curitiba reduziu a alíquota de imposto dos shows, por isso que todo mundo está querendo fazer show aqui, que paga menos imposto, né? O pessoal acha que não, que a cidade é legal, não, porque paga menos imposto. Daí, então, por isso que todo mundo vai fazer um show, tem que fazer em Curitiba. Por quê? Porque a cidade é legal? Não, porque paga menos. É isso, né? E aí atrai os shows, e quando tem um show, vem as pessoas. Mas Wagner, nós temos uma tradição histórica que qualquer peça de teatro, show, que é lançada em Curitiba e aprovado, anda bem no mundo inteiro. Isso é histórico. Dizem que o povo curitibano é um povo mais exigente. Então, se você fez um negócio que funcionou em Curitiba, pode replicar em qualquer lugar. Agora, com esse título comprado aí em 2023, eu tenho divergência, mas não é o momento. Ou seja, estão chamando a gente indiretamente de chatos, né? Não, o pessoal é chato. O pessoal é chato, eles não gostam, eles são bem... Mas eu falo assim, não é chato, é exigente. Então, o atendimento tem que ser bom, a gente não volta mais. Se atendeu mal, a gente não volta mais naquela loja, não volta mais naquele lugar. E como executar e multiplicar, né? Agora, as estratégias práticas aí para você estar comprando imóveis na prática. Vou trazer um exemplo, porque é melhor quando a gente trabalha com exemplo, e eu vou trazer um exemplo meu, 2 exemplos de imóveis que eu investi, e aí fica mais fácil quando a gente mostra, de fato, uma coisa é aquele dado que está lá do IBGE e tudo mais, que eu não acredito. Você olha o IPCA, fala assim, reajustou a inflação 5%, mas o café não reajustou 5% não, o café quase dobrou, de R$20 foi para 40. Da onde está vindo esses dados? É mais fácil quando você pega algo real, não é algo maquiado. Eu e a minha esposa, a gente investiu no imóvel no Plus Portão na planta, compramos enquanto estavam construindo, em agosto de 2023, e não me perguntem como, mas a gente tem várias construtoras que a gente consegue, às vezes, um acordo de dar uma entrada ridícula, uma entrada quase nula, dependendo do empreendimento, da época, então não é sempre que a gente consegue replicar. Geralmente você não vai conseguir dar 7 mil reais de entrada para comprar um imóvel de 277 mil reais. Mas nessa época a gente conseguiu essa condição, a gente ofertando para os clientes, a gente falou, vamos comprar para a gente também. Então a gente deu apenas 7 mil reais de entrada no imóvel na planta. Juros de obra, o que é juros de obra? Quando a gente compra um imóvel, você já assina o financiamento com o banco, você tem que ficar pagando um reajuste, porque eles vão tendo
aquela questão do INCC, o preço do tijolo vai ficando mais caro, do ferro vai ficando mais caro, então eles precisam de alguma forma compensar, pagam um seguro de obra, um juros de obra, que a gente chama, que nesse caso a gente, durante 2 anos, pagando R$ 2.500 por mês, em média, deu R$ 50 mil. Então, além dos 7 mil de entrada, a gente pagou todo mês R$ 2.500, deu R$ 50 mil de juros de obra. O apartamento que a gente comprou, um apartamento de um quarto sem vaga de garagem, o valor dele, 277 mil. Compramos justamente para comprar e alugar, foi a ideia de investimento. Isso foi em agosto de 2023. Abril de 2026, o que ocorreu? Hoje, o valor dele de venda é 530 mil. Se a gente vendesse ele, talvez ia ter um chorinho ou algo assim, mas o valor de venda dele, comparado ao que os moradores do Plus Portão estão vendendo, é 530 mil. Claro, esses 530 mil é ele totalmente imobiliado. Não é ele cru, não é um apartamento de 277 foi para 530. É um apartamento de 277 que a gente investiu ali em torno de 32 mil reais em mobília e a gente conseguiu hoje o valor de venda dele completinho para Airbnb, 530 mil. Esse é o valor dele de venda. Um lucro de aproximadamente 253 mil reais. A valorização, se a gente for pegar o quanto que a gente comprou o imóvel era 277. Hoje é 530, então valorizou 91%. De 2023 para 2026, 2 anos e 9 meses. Só que, claro, quando a gente fala de ROI, de retorno sobre investimento, você não considera o valor do imóvel. Você considera o quê? Quanto você tirou do bolso e se você vendesse hoje, quanto que você colocaria no bolso? Se a nossa conta não fosse, se fosse sobre o valor do imóvel, seria 91%. Em 2 anos e 9 meses. Mas eu não tirei do bolso 277 mil. Eu tirei do bolso só 7 mil e mais 57 mil mais a mobília que eu coloquei. Se a gente considerar o valor que eu tirei do bolso, que eu vendi, que eu recebi de lucro, não o valor total, mas de lucro, então sobre o que eu investi, o meu ROI seria 444% em 2 anos e 9 meses. Se eu efetivamente vendesse, eu tirei 57 mil e ganharia mais 253 mil ali de lucro, então eu teria 444% de ROI, de retorno sobre o dinheiro que eu investi. Se eu colocar no banco, obviamente eu não vou ter esse retorno. Mas esse que é o bacana quando a gente fala de você comprar imóveis. Você não tira 100% do valor do imóvel, você tira só a entrada, aqueles 20% ali, ou talvez um pouquinho menos, nesse caso, como eu fiz. O Airbnb hoje, mas nosso foco não é vender, a gente compra e deixa alugado para o inquilino pagar o financiamento bancário e assim a gente vai seguindo. Então, hoje no Airbnb, ele está fazendo uma média de R$ 2.250 e a gente paga uma parcela de financiamento de R$ 2.500. Na verdade, eu coloquei aqui dinheiro no bolso, mas aqui o dinheiro no bolso, nesse caso, tem que corrigir aqui, está negativo, está menos R$ 250, tem uma diferença. Então, hoje, a gente está tirando o dinheiro do nosso bolso e pagando, completando a parcela do financiamento bancário. Mas, sempre que a gente compra imóvel é assim, mas depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, com aquelas valorizações que vocês viram ali, que o valor do aluguel vai reajustando, daqui a pouco a gente já está conseguindo pagar a parcela do financiamento e começa aí, paulatinamente, sobrar um pouquinho. Que foi o que aconteceu com esse segundo exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Foi um apartamento que a gente comprou em janeiro de 2023. Demos uma entrada, esse foi tradicional, deu 20% de entrada, então foi 26.400. Esse já não era na planta, era um apartamento pronto. E é um apartamento de 132 mil reais, que a gente comprou também para alugar, no bairro do Cristo Rei, aqui em Curitiba. Se a gente avançar para hoje, abril de 2026, o valor de venda dele é 220 mil reais, que é o valor que estão vendendo um imóvel igual ao nosso no mesmo prédio. A valorização então seria 66% em 3 anos e 4 meses. Então o nosso imóvel valorizou aí, quase 20, em torno de 20% ao ano. Essa foi a valorização dele. Não foi tão agressiva quanto na planta. Porque na planta a gente colocou mobília, ele já estava mobiliado e a gente não